para a grande maioria das marcas. O que é que aconteceu com a pandemia? Como é óbvio, todos nós ficámos em casa e o número de oportunidades para ver outdoors diminuiu drasticamente, a rádio, o grande consumo de rádio dava-se essencialmente em drive time, não é? Quando nós vamos a caminho do trabalho, quando nós vamos meter os miúdos à escola, quando nós os vamos buscar, quando vimos para casa, esse drive time deixou de existir porque ninguém ouvia rádio e saía do quarto para ir para o escritório ou para a sala trabalhar, portanto, basicamente mais como a rádio, como os outdoors acabaram por cair em desuso nessa altura. E o que é que aconteceu? Viu-se um shift gigante para a televisão e um shift igualmente gigante para digital. Aqui com um ponto no digital, que é o digital acabou por ser a salvação de muitas marcas e de muitos negócios na perspectiva em que eles tinham as suas lojas fechadas, as suas lojas físicas e o online é uma porta aberta 24 horas por dia, sem data, sem hora de fecho. Portanto, foi um grande shift não só a nível de comunicação de marca, não é? De darmos a conhecer iniciativas, mas também ao nível de levar utilizadores às lojas online, publicitar muitas lojas online para dizerem, ok, a loja está fechada, mas vocês têm a oportunidade de comprar aqui online. Portanto, sem dúvida, os grandes beneficiados foram a televisão e o digital, sendo que o digital foi aqui uma grande novidade porque muitas marcas ainda não estão muito digitalizadas. Não tanto num universo de grandes marcas, mas muito também de marcas mais pequenas. É extremamente interessante esse ponto de vista. Aliás, recentemente a Andrea Jota, diretora de Marketing e Comunicação na Câmara do Comércio, descreveu até este momento de pandemia em termos de marketing de forma muito interessante. Ela acabou por descrever como um mergulho de cabeça no digital e acho que representa muito bem o que estavas a dizer. Foi mesmo uma adoção do digital em força e é interessante também saber que começaram a adotar a televisão também, que era um meio que estava, alguns dizem, em decadência. Gustavo, tu que trabalhas um bocadinho mais na área do B2B, eu gostava de saber se tu tens sentido que as empresas, ou tens visto que as empresas têm apostado mais fortemente no marketing digital, portanto empresas mais B2B. Sim, eu como deve imaginar não só estou na área de B2B, como estou na área de pequenas e médias empresas. Então o choque da pandemia não podia ter sido maior, porque por um lado o B2B onde houve um choque minimamente positivo de forma reativa à pandemia foi na parte de e-commerce, que foi principalmente o B2C, e na parte de PMEs também está mais exposto a fatores sistémicos, como pode ser, portanto, uma crise económica ou uma pandemia, como aconteceu, porque enquanto uma grande empresa, enterprise, temos um budget que não vem do bolso do sócio, vem portanto, a nível corporativo, e é um budget normalmente inflexível, portanto, é dinheiro que tem que ser investido sim ou sim. Nós lidamos com um negócio em que, basicamente, é literalmente investimento pessoal do CEO ou do conjunto de sócios ou conglomerado que é responsável por essas empresas. Portanto, houve efetivamente momentos de grande incerteza, principalmente ali em março, picos de abril, mas lá está, isto é a tal curva do aceitar de um problema. Houve ali uma fase de choque, como é totalmente compreensível, e da nossa parte como comerciais e empresa que procura, portanto, penetrar a solução pelo mercado, tem que haver essa empatia, ao mesmo tempo ter que educar com o devido ritmo e com o devido tempo, também com a devida compreensão, o que está em causa, não é? E todo esse choque teve que ser feito, portanto, posto em racionalidade e ver as cartas que estão em cima da mesa. Portanto, eu, assumindo uma empresa que antes tinha um investimento de 50, 100 mil euros em eventos, estes eventos em 2020 simplesmente não existem. E então o que é que se passa com estes 100 mil euros? Mesmo que sejam 100 mil euros, vamos reduzir o budget, vamos para 50 mil. Há algo que há de fazer. Portanto, há dinheiro, apesar de tudo, foi associado e no qual podemos ser inteligentes ou criativos na maneira como vamos assignar. E então aí entra o digital. Portanto, e aí automaticamente houve, embora não nos mesmos números, mas houve de forma quase imediata essa alocação de budget para canais comerciais. E também houve um panorama em que vou ter que ser mais inteligente em como conquistar negócio. Porque antes eu podia ser muito reativo com inbound marketing ou com word of mouth, em que muitas empresas, por exemplo, no setor indústria ou empresas do setor mais tradicional, era flow orgânico que acontecia quase sem esforço nenhum. Agora vou ter que exprimir todos os meus canais e todas as minhas bases de dados de contactos até ao máximo para aumentar não só o número de pessoas no qual vou ganhar, mas também aumentar o valor de cada contacto que tenho. Portanto, isso deve-se a uma boa comunicação. E uma boa comunicação, evitando e tendo em conta que não há espaços físicos para ter essa comunicação, tem que ser puramente digital.
Portanto, aí derivado dessa maximização de comunicação, derivou e começou a ser mais conhecido o conceito de marketing automation ou de automação de marketing, que nem gosto de chamar muito de automação de marketing, gosto de chamar de automação de comunicação, porque pode ser aplicado com fins de marketing, mas também a fins de apoio ao cliente, fidelização, e foi todo esse streamline de processos no qual o marketing pode ajudar, e foi uma perspectiva, ponto de vista, que ajudou a que essa transição e essa fase de negação e de choque fosse transicionada de forma mais rápida em investimento no digital, porque acabou por ser um dilema de vida ou de morte, porque adiar com certeza não era a solução. Certo. Foi extremamente interessante quando falaste que a chave estava também em ser inteligente, em criar estratégias inteligentes para se diferenciarem. Relativamente a estas estratégias inteligentes, Sara, que tipo de estratégias de marketing digital é que tu tens visto resultar melhor durante a pandemia? Eventualmente, se quiseres dar algum exemplo, estás à vontade. Sim, estava a pensar mesmo nisso. Como eu vos disse no início, entre outras marcas, trabalho duas grandes marcas, o Unibank e a Wells. A Wells acho que todos nós sabemos e dispensa apresentações, nem que não seja quando vamos ao continente, vemos a Wells à entrada das lojas, mas basicamente o Unibank é uma locadora financeira, uma instituição financeira, providencia cartões de crédito e crédito pessoal, sendo que o grande core da sua comunicação é o cartão Unibanco, ou como os antigos o conhecem, o cartão Unic. E o que é que aqui aconteceu? O Unibanco na altura quis muito mudar a sua imagem de marca e quis lançar o seu novo mote, o Unibanco conta comigo. Ou seja, nós estávamos a preparar toda uma campanha de lançamento, como aquelas que eu vos falei, em televisão, em rádio, outdoors, jornais, quiçá, revistas, digital em força, muito foco em vídeo, muito foco em display de grande alcance, mesmo para dar aquela sensação, ok, vocês veem o Unibanco e tudo lá e mais algum, e de repente entrou-nos o convite pela porta adentro e acabou-se um bocadinho esta brincadeira do vamos espalhar o Unibanco por todo o lado. E então aí a marca teve que, em conjunto com a agência, portanto com a Arena, tivemos que reinventar aqui um bocadinho a forma como comunicávamos. E eu trago-vos um exemplo que, se vocês puderem passar, é um vídeo curto de como é que esta reinvenção foi adaptada à realidade que nós estávamos a sentir na altura do confinamento. Isto é uma campanha de abril que correu nessa altura e podem passar, por favor. Eu conto com o Unibanco para pagar a ração. E fazer as compras para toda a família. Eu conto com o Unibanco para comprar o que preciso para treinar. Eu para ver as minhas séries favoritas. E para fazer as minhas compras online. Os portugueses sabem que podem contar uns com os outros e com o Unibanco em todos os momentos. TAEG 15,8%. Unibanco. Conta comigo. Portanto, o que é que aqui aconteceu? De uma imagem que o slogan era Unibanco conta comigo, nós tentámos abordar os portugueses numas situações mais do dia-a-dia. No dia-a-dia do quê? De uma quarentena. Uma quarentena praticamente todos não, mas grande parte de nós e o público que nós queríamos essencialmente atingir, um público jovem, porque a Unic é muito uma imagem envelhecida, o cartão Unic é muito o cartão do avô e não do neto, portanto transmitir esta imagem jovem através de soluções para o dia-a-dia, como eu preciso de pagar a Netflix, eu tenho que ter um cartão de crédito, eu quero fazer compras online e uma das soluções é o cartão de crédito, eu tenho que encomendar comida cá para casa, porque como assim ir ao continente que está com filas intermináveis, e eu preciso de um cartão, de um método de pagamento que pode ser o cartão de crédito. Portanto, retratando situações do dia-a-dia de uma quarentena, numa comunicação muito jovem, muito dinâmica, e em que se usa palavras como os portugueses contam uns com os outros e vocês podem contar com o Unibanco em cada momento do seu dia-a-dia. Portanto, uma mensagem muito afinada, de um ponto de vista de podes contar com o Unibanco no teu dia-a-dia, tal como estas pessoas, que até são figuras públicas, contaram nos seus momentos de quarentena. Portanto, aqui a personalização da mensagem e a personalização da criatividade em si para um ambiente que nós estávamos completamente a viver, porque isto aconteceu com o Unibanco e aconteceu com nós, com uma campanha publicitária da Marisa, também que foi feita por nós, em que se retratava o momento de, ok, vamos sair do confinamento e as mães de Portugal, este é o dia da mãe, é o momento das mães, com força vamos conseguir alcançar. Portanto, mensagens muito personalizadas à altura. Há muita gente que dizia, ok, isto já cansa, mas tocava.
e ao tocar chega às pessoas e as pessoas têm recordação publicitária da marca que o fez. Portanto, aqui a grande mensagem é uma estratégia que resultou muito bem, foi o adequar a mensagem ao momento que vivíamos e adaptarmos as nossas peças criativas. Okay? Portanto, aqui esta foi uma das estratégias, sem dúvida, que melhor resultou em altura de pandemia. Extremamente interessante quando falas da questão de união e de unir os portugueses, e no anúncio da Nós com Marisa essa mensagem saltou muito à vista. Eu recordo-me também de uma campanha que o IKEA fez, Não Há Casas Como a Nossa, que também foi uma campanha muito inteligente. Sim. Em que permitiram aos portugueses reinventar a sua casa, porque no fundo a casa deixou de ser só o sítio onde chegávamos quando saímos do trabalho, passou a ser o sítio, a escola, o emprego. Portanto, este reinventar da casa que o IKEA conseguiu transmitir muito bem na sua campanha foi um exemplo bom também. Bom, mas estas estratégias nem sempre são fáceis de implementar e nem sempre é fácil adotar ou reinventar o nosso marketing e torná-lo mais digital. Nilza, olhando um bocadinho agora para o reverso da moeda, quais têm sido os principais desafios das empresas na integração de estratégias de marketing digital, na tua opinião, enquanto consultora de marketing? Falando um bocadinho e pegando também no exemplo que o Gustavo deu, eu vou puxar um bocadinho mais para as médias, pequenas empresas, que é um bocadinho mais o nosso conhecimento e aquilo que nós temos contacto diariamente. Eu acho que o principal desafio hoje em dia é mesmo a falta de conhecimento e a falta de planeamento, porque um exemplo que a Sara deu precisa de estudo, precisa de plano e precisa ter uma mensagem por trás. Nós não podemos simplesmente lançar-nos para o digital sem perceber a mensagem que queremos passar, em que canal, que tipo de conteúdo é que vamos fazer. E, portanto, tudo isto envolve conhecimento e para conseguirmos ter um planeamento temos que ter este conhecimento. Eu acho que o principal desafio nas marcas é conseguir ter este know-how, seja ele interno ou através de um parceiro externo. Outro grande erro numa marca quando entra para o digital e depois acaba por ser um desafio é querer estar em todo o lado ao mesmo tempo. Nunca ninguém consegue estar em todo o lado ao mesmo tempo e, portanto, se nós nos lançarmos de cabeça para todo o lado, nós não vamos conseguir não gerir a nossa imagem e acabamos por, em vez de beneficiar com esta nossa estratégia e com este investimento, pode até prejudicar a nossa empresa no digital, porque no fundo, como não vamos conseguir geri-la, não vamos conseguir estar em cima dos temas, nem vamos conseguir tirar proveito do buzz que uma campanha ou que outra campanha pode criar e trazer para a nossa marca. Portanto, eu acho que essencialmente as marcas têm que pensar no digital como um planeamento e uma visão estruturada, não deve ser um lançar-me de cabeça para ter tudo, principalmente para as pequenas empresas que ainda não têm este know-how ou que ainda não tinham este investimento, mas sim uma tentativa de, eu sei que isto é uma necessidade, eu preciso de o fazer, como é que eu vou organizar e como é que eu vou então fazer este primeiro passo para entrar neste mundo digital e manter uma estrutura que seja coerente e que realmente traga uma proposta de valor para o consumidor que terá contacto com a minha presença digital, mas também uma proposta de valor para a empresa, porque passa a ter essa presença no digital e passa a ser vista dessa forma. Portanto, para mim, tudo isto é muito importante, sendo que muitas vezes uma empresa, quando pensa em apostar numa empresa digital, não olha se calhar para as ferramentas que já tem. Imaginemos uma empresa que não é uma empresa nova, já tem toda uma estratégia no offline e quer avançar para o online e não sabe como, não sabe sequer quem é o seu consumidor no online, como é que eu vou fazer isto? Se calhar se eu tenho já uma base comercial, seja ele um CRM organizado ou não, eu já tenho um know-how sobre o meu consumidor. E, portanto, o que eu posso tentar fazer é perceber, de facto, quem é que tem então o meu consumidor offline, como é que eu posso tirar vantagem dos dados que eu já tenho, para depois apostar e procurá-lo no digital, em que canais é que ele está, como é que eu posso consumir com ele e comunicar com ele. O problema é que o marketing não pode ser uma bolha. E acho que isto ainda acontece muito na realidade das pequenas e médias empresas. O marketing fecha-se muito na sua bolha e não comunica com os outros departamentos. E então acabamos por passar ao lado de inputs que podem ser super importantes para a nossa estratégia, principalmente para prepará-la quando nós estamos a dar este primeiro passo, porque acabamos por basear-nos na nossa história, mas depois para a análise. Porque se eu vou fazer uma campanha de marketing, mas depois não vou compará-la com a análise comercial, como é que eu sei que de facto a minha campanha teve impacto naquela conversão? Não basta simplesmente criar uma campanha de 2 meses, analisar passados 2 ou 3, porque apesar da campanha passar em 2 meses, depois temos todo um período seguinte que acaba por ter efeito ainda da campanha, e eu perguntar ao lado comercial, ok, então durante estes 5 meses, estes 4 meses, houve um aumento de conversão? E dizem-me que sim. Eu vou pensar, ótimo, então funcionou super bem. Mas se calhar se eu for analisar ao pormenor, a conversão e o público que resultou da minha campanha, se calhar não está incomparável com o público que eu quis segmentar e impactar.
Portanto, eu planeei uma campanha para o público A e se calhar depois 10% da conversão que eu tive é que foi um resultado desse público A. E se calhar até descobri um nicho de mercado e não sei bem como, porque se eu depois não for analisar as métricas todas que vêm deste novo mundo digital com as métricas do lado comercial, eu não vou conseguir de facto ter este espelho da visão de o que é que resultou da minha estratégia e como é que ela teve realmente impacto na conversão na empresa. Portanto, acho que isto tem que ser muito uma visão holística e eu acho que é este pequeno pormenor que ainda falta nas pequenas e médias empresas, que é conseguir ter uma visão geral de tudo e não pensar que avançar para o digital é apenas enviar um e-mail ou criar um Facebook ou criar uma conta de Instagram. É muito mais do que isso e as métricas que provêm do digital são muito mais vantajosas se forem bem utilizadas e se forem bem analisadas. Mas para isto precisamos de conhecimento e para poder ter este conhecimento temos que estruturar e temos que ter este know-how e por isso é que eu acho que o principal desafio nas marcas e nas empresas é conseguir ter o conhecimento para apoiar a sua estratégia e para dar um passo que seja de facto algo vantajoso para a empresa e não apenas ir atrás dos outros todos só porque sim. E eu penso que isto é o principal desafio, é analisar quais são as nossas vantagens e realmente estruturar a nossa campanha. Para mim, isso é um dos pain points principais. Obrigada, Nilza. Então acabamos por estar a falar um bocadinho de planeamento, de conhecimento e depois, claro, também ter ferramentas que nos permitem medir os resultados das campanhas digitais que estamos a fazer, que também é muito importante. Falando agora destas ferramentas, eventualmente ferramentas de CRM, ferramentas de Marketing Automation, Gustavo, tu que trabalhas particularmente com estas ferramentas no âmbito de Salesforce, eu gostava de saber se tu tens sentido alterações na forma como as empresas adotam ferramentas de automação de marketing, na forma como adotam também CRM, ou seja, o que é que leva as empresas a investir nestas ferramentas neste momento de pandemia? Qual é que é o racional que está por trás deste investimento? Parte da resposta, Nilza, acho que já cobriu de forma bastante categórica e que reflete um pouco toda essa tendência. Eu diria 2 pontos. A mensagem, nós como comunicamos a nível do que é transmitir o valor da tecnologia para os nossos clientes, mudou. Nós vimos de uma era desde 2010 que os mercados têm vindo a crescer, aí a nível macro o negócio tem vindo bem para os países, porque o PIB vai crescendo de maneira sistemática. Então muitas vezes a mensagem que se transmitia na hora de vender uma tecnologia ou apresentar uma ideia no geral era sempre pró-receitas. Portanto, eu vou fazer este projeto, ou tenho esta ideia com o objetivo de aumentar, ou de fazer 10 milhões de revenue, vamos conquistar um market share de 30% ano 2, ano 3, já vamos conquistar a Lua. Agora não é tanto isso, porque o crescimento está de alguma forma limitado agora, não só portanto do ponto de vista da pandemia, mas como agora também mais a nível de regulação que sempre impacta algumas indústrias. Então, o valor vai sempre resumido à capacidade de trazer dinheiro às empresas, a nível de lucro, mas o lucro basicamente é receita menos custos. Enquanto antes o era sexy a transmitir essa ideia ou essa mensagem do ponto de vista de receita, agora como não é tão realista e há alguma aversão ao risco maior do ponto de vista dos investidores, e outra vez mais, eu estou mais focado na área de pequenas e médias empresas, naturalmente há uma aversão ao risco muito maior do que pode haver numa Coca-Cola, não é? Ou numa Capgemini, para representar um pouco o B2B, e então tentámos mostrar, ok, como é que eu vou conseguir esta tecnologia poder aumentar a tua margem de negócio, mas de forma a mitigar o risco que há nessa adoção. Portanto, mais focada em trabalhar num retorno de investimento não focado na receita, mas no lado de redução de custos, que é sempre mais abstrato, são perguntas mais chatas de fazer ao cliente, mais difíceis de medir, e portanto aqui falta o ponto da Nilza de tentar fazer o match de cada dólar ou cada euro que invisto numa campanha de marketing com o impacto que isso tem efetivamente na receita que ganharia a nível de vendas, que isso é importantíssimo, isso vem ao segundo ponto, mas aqui a nível de custo, portanto, é muito importante. Portanto, antes a conversa andava à volta de quantos leads tem, qual é a taxa de conversão e como é que vamos aumentar estas duas métricas, agora anda à volta principalmente de quanto tempo se perde semanalmente em ter um relatório, um dashboard que me dá visibilidade sobre a performance de uma campanha. Normalmente isto involucra 3, 4, 5 sistemas e chega ao ponto de adotar uma solução capaz de, portanto, centralizar todos esses esforços e que dê alignment entre todas as equipas, não só de marketing, mas principalmente de marketing e vendas. Custos que possam estar delegados a outras entidades externas que podiam ser perfeitamente feitas,
e, portanto, é mais focado nessa. Todas as tarefas que eu posso automatizar e eliminar a componente humana e fazer com que os meus comerciais se dediquem ao ato de venda e não em tarefas administrativas, e o mesmo para o marketing, melhor. Portanto, e se eu posso quantificar isto de forma no retorno de investimento que vou mostrar aos nossos clientes ou prospectos, melhor. E lá está, portanto, isto ajuda a mitigar, portanto, não é o que vou ganhar, é o que vou poder poupar e eliminar custos que tenho atualmente e substituí-los desde o primeiro momento com uma tecnologia que encaixe com o meu modelo de negócio. Portanto, este é o ponto número 1 e é importante e, efetivamente, acho que mudou um pouco toda a mensagem com a qual estamos a trabalhar com os nossos clientes. O ponto 2 também está relacionado, que é a parte da analítica. Portanto, e quando falta a parte analítica é o facto de marketing, e sem querer aqui criticar marketing, mas ao longo das últimas décadas é um pouco visto como uma magia negra. Portanto, muita criatividade, e ainda o é, mas é o típico Mad Men do show que há um one man wonder, one person wonder, que vai fazer toda a magia. Mas que impacto efetivamente tem isso no negócio? A poder assignar um ROI a cada campanha, poder pôr as pessoas de marketing responsáveis por aquilo que fazem, porque era um budget que se assignava, portanto, 3, 5% do budget overall de marketing, do budget overall era assignado a marketing, agora esse budget vai aumentando, porque se reconhece efetivamente o que o marketing pode fazer a nível de criação de novo negócio e de aumentar o valor por cada negócio já existente. E, portanto, com isto vem mais responsabilidade vem mais exposição, e essa exposição é através do poder do Analytics. E isso acho que, portanto, muda muito a maneira de ver como as pessoas, como as PMEs, pelo menos as PMEs com a qual têm mais exposição, tomam essa decisão, porque querem investir em algo que aos olhos delas fique claro como a água do que está a funcionar no que não está a funcionar. Se eu sei que o AdWords não me está a dar o investimento, ou a minha campanha de Facebook não me está a dar ou gerar tanto negócio como eu esperava, automaticamente em tempo real posso eliminar então dinheiro ou investimento que estou a fazer neste canal e pôr para outro, que são um webinar ou um Sell Access Talks, que estão a gerar mais conteúdo de forma recorrente e previsível. Portanto, mais focado no custo, para estar em linha com a mentalidade humana nos dias de hoje, e o outro, portanto, o poder do Analytics para dar esse aspecto e visão racional sobre como gerir o negócio, e as decisões que se fazem são baseadas em dados inquestionáveis e não tanto na criatividade, que muitas vezes não temos maneira de justificar se está bem ou mal. Aqui não há dúvida para a subjetividade, e é um pouco, acho eu, essa tendência que tenho visto. Obrigada, Gustavo. Estavas a falar muito bem da questão da importância de podermos medir o que fazemos, que é cada vez mais importante, e é um bocadinho a maravilha destas ferramentas tecnológicas e do marketing digital, é que nós conseguimos ter uma pegada e conseguimos medir exatamente cada ação que fazemos. E claro, associado a toda a questão da otimização de recursos, otimização de tempo, são pontos-chave e importantes, ainda bem que mencionaste. Portanto, já vimos que o digital tem sido uma constante aposta, é o que também nos traz aqui hoje. Sara, eu gostava de te perguntar quais é que são as tendências globais que tu vês em termos de marketing, ou seja, quais foram as tendências que a pandemia nos trouxe que vão continuar no futuro, na tua opinião? Então, pegando também aqui um bocadinho no que foi dito pelo Gustavo e pela Nilza, nós todos estamos cada vez mais a partir para um mundo digital. Claro que isto no pré-pandemia era uma realidade, havia muitas empresas e, como eu disse, eu não estou tão dedicada a pequenas e médias empresas no meu dia-a-dia, mas os grandes já tinham um grande knowledge que realmente isto é algo importante e em muitas grandes marcas as lojas online são as primeiras ou segundas grandes lojas das marcas. Me lembro de marcas das Insignias Sonai. À exceção das lojas do Globo, muitas das lojas online são o grande motor de vendas dessas marcas. Portanto, já existia muito este conhecimento e esta aposta, sendo que a pandemia vem-nos aqui também acelerar este processo em outras marcas onde este conhecimento existia, mas não existia tanta ação. O que é que essencialmente acho que vai acontecer no futuro médio e longo prazo? Nós hoje já falamos numa digitalização praticamente total dos meios.
fala-se muito em que provavelmente a compra de televisão daqui a uns tempos será programática. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em vez de lançarmos uma campanha de televisão de massas em que os planeadores de TV pegam na grelha televisiva e dizem ok, o target não sei, B, C, D, E, F está mais neste programa ou está mais no outro, e faz-se um bocadinho pela afinidade que existe entre os targets e os programas, mas nós não sabemos realmente quem é que está do outro lado. Enquanto em digital isso conseguimos fazer, nós conseguimos ser minuciosos ao ponto de só queremos atingir utilizadores que já tiveram no nosso site mais de 2 minutos, algo que em televisão hoje não é possível, ou em rádio. Portanto, acho que nós vamos partir para uma digitalização total de meios, provavelmente daqui a uns anos, quando já tivermos feeds netos, vamos passar por outdoors e nós vamos ver um outdoor e o nosso feed a seguir passa lá e vê outro. Portanto, porquê? Porque conseguem detectar qual é que é o utilizador que lá vai passar e mostrar algo relevante. Portanto, nós partimos para a relevância. Mas para nós partirmos para esse estágio, quase todos os meios são digitalizáveis, nós ainda temos um caminho muito grande a correr. Nós temos aqui um Portugal que ainda a penetração da internet face aos outros países da Europa é muito mais baixa, mas um Portugal que cresceu a olhos vistos ao nível da aposta digital. Hoje grande parte dos anunciantes, isto volto a falar, os maiores anunciantes, têm uma cota significativa de investimento em digital. Isto porquê? Por aquilo que o Gustavo disse, nós conseguimos ver o retorno praticamente direto, e quando eu falo em retorno não falo só em vendas, não falo só em captação de potenciais clientes, não, nós com uma campanha de marca onde queremos alcançar novos utilizadores, dar a conhecer a marca, nós conseguimos perceber quantas pessoas foram ao site, o que é que elas viram dentro desse site. Portanto, é um caminho muito palpável, nós temos muito mais certeza daquilo que estamos a fazer em digital do que num outro qualquer meio offline, mas também vos digo hoje o que é a realidade em Portugal. Nós, se lançarmos uma campanha completamente digital de venda, somos muito bem sucedidos. Realmente nós conseguimos ter uma visão perfeita praticamente, conseguimos saber quantos foram, quantos saíram, quantos compraram, quantos adicionaram a carrinhos, quantos chegaram ao método de pagamento e depois foram embora, e conseguimos desenvolver estratégias para captar essas pessoas. Se bem que ao nível de branding o digital ainda é um caminho, nenhuma marca que se queira afirmar como uma grande marca e uma referência top of mind nos portugueses conseguirá tão bem fazê-lo e tão rapidamente nos meios digitais quanto comparado a ir a uma televisão. A televisão é indiscutivelmente um meio em Portugal com um poder gigante, uma cobertura enorme. Nós somos os países que mais consomem televisão. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é o retrato do nosso país. Nós estamos no caminho, estamos a crescer, mas ainda estamos muito agarrados àquilo que eram os meios offline para conseguirmos afirmar as nossas marcas, as nossas empresas. O digital é sim um ótimo meio de performance, barato quando comparado com outros meios, muito mensurável, que é uma das maiores características e das melhores características do digital. Temos loja aberta o ano inteiro, a toda a hora. Se alguém lhe apetecer ir lá comprar às 5 da manhã pode comprar, se alguém quiser ir às 3 da tarde pode comprar. Portanto, é uma porta aberta com custos bastante mais baixos comparado com o offline, mas ao nível de construção de marca o digital ainda aqui tem todo um caminho. Para mim o digital é um complemento e não um substituto ainda de muitos meios como uma televisão em Portugal. Mas para lá caminhamos. Sim, é um caminho e com certeza há de ser o futuro, mas por enquanto a televisão ainda fará o seu papel. Sim, ao nível de marketing, sem dúvida. Ao nível de captação de venda direta, o digital. Exato. É uma construção de branding imediato, como estavas a dizer. Eu gostei muito de te ouvir quando disseste a questão dos outdoors. Se eu estiver amanhã a passar com o meu filho ou com o meu neto no outdoor e depois o outdoor mudar consoante a pessoa que o vê, isso no fundo prende-se aqui muito com a questão da personalização de conteúdos, que é uma tendência, como estavas a mencionar e muito bem, uma tendência importante. Eu vi que há uns meses a Deloitte partilhou um relatório com 7 tendências importantes também que iriam marcar o futuro no pós-pandemia. Falavam muito então desta questão da experiência humana, de ver o lado humano, como falávamos há pouco com o exemplo do Unibanco que deste, a questão de criação de confiança, portanto, num tempo em que
tudo é incerto, de confiar numa marca é cada vez mais importante, e depois também ter o envolvimento dos clientes e das pessoas, que é muito importante e que os meios digitais permitem, e de certa forma a televisão talvez também o permita. Nilza, durante algum tempo se pensou que o consumidor B2B seria bastante diferente do consumidor B2C, mas prendendo agora com esta questão da personalização, nós cada vez mais vemos que também o cliente B2B procura experiências humanas e procura personalização no conteúdo que recebe. Tendo em conta as tendências que falávamos aqui há pouco e as tendências que a Sara mencionou, como é que tu achas que as empresas podem acompanhar estas novas tendências, nomeadamente as empresas B2B que podem ser mais desafiadas? Eu acho que o primeiro facto e o principal das empresas B2B agora caminharem mais para estratégias de B2C é porque no fundo nós falamos sempre de pessoas. E o que a pandemia e estes novos meios trouxeram foi esta realidade, que é, apesar de eu, Nilza, ser um consumidor final, eu também represento a Stelaxius e, portanto, se eu quero chegar à Stelaxius, eu tenho que tentar impactar a Nilza, porque o meu consumidor final será uma empresa, mas o meu alvo intermédio não é a empresa. A empresa é um conceito abstrato, uma empresa é feita de pessoas e, portanto, a minha comunicação tem que estar focacionada nessa questão de falar para pessoas, e eu acho que isto era uma realidade que antigamente não se via tanto na comunicação de B2B, portanto as empresas falavam de uma forma muito rígida, muito formal e pensavam que precisavam de ter esta formalidade para conseguir ter o respeito e chegar à empresa final que pretendiam. Hoje em dia já não é tanto isso, lá está, hoje em dia temos que humanizar a nossa mensagem e para humanizar a mensagem temos que humanizar a empresa. Portanto, a empresa já não é apenas um prestador de produtos ou serviços, a empresa tem que ter uma ligação com a pessoa que nos leva à empresa final, porque é uma pessoa que abre um e-mail, que vê um outdoor, que clica num link do anúncio, é uma pessoa, não é uma empresa. E portanto é isto que as empresas têm que pensar, e eu penso que o foco da estratégia tem que mudar um bocadinho direcionado para isto, que é caminhamos para uma humanização, para uma personalização de mensagens, e realmente a empresa tem que criar relações. Sempre falamos, qualquer pessoa que pensa em marketing ou que conheça algo de estratégias de marketing sabe aqueles 3 pilares, os valores, a missão e os princípios. Mas estes valores, missão e princípios ficavam sempre numa página do website lá escondidos, não fazíamos nada com eles. Se calhar a cultura da empresa até espelhava um bocadinho sobre eles, mas a verdade é que o mercado não exigia que esses valores estivessem espelhados na sua comunicação. E hoje em dia exige. Hoje em dia uma marca não é apenas uma marca tem que ser uma representação destes valores, uma marca tem que conseguir puxar mais o seu lado humano, mostrar mais o lado humanitário, solitário, dar cara aos colaboradores para se tornar algo mais pessoal e nós criarmos uma relação mais de afinidade. E portanto, eu penso que o mercado do B2B caminha muito também para isto, e isto também se vê muito nas tendências hoje em dia. E agora penso-me assim, ok, então tenho que falar com pessoa, mas sou uma marca, sou uma empresa. Como é que uma empresa humaniza então a comunicação? Uma empresa tem que criar uma relação, e nós podemos criar uma relação de várias formas. Nós podemos tentar criar conteúdo que seja relevante para os utilizadores, portanto, nós podemos tentar falar em webinars, em palestras, podemos criar sessões para trabalho e para dúvidas se for um prestador de uma ferramenta. Nós podemos tentar criar portais de cliente, onde o cliente possa expor dúvidas ou mesmo problemas. Imaginemos agora no mundo, nesta situação toda que estamos a viver de pandemia, se calhar se eu tiver um portal do cliente onde possa perguntar se posso fasear o meu pagamento de alguma questão mais relacionada com faturação, vou-me sentir mais à vontade do que ter que ligar um call center, falar diretamente desta questão. E é verdade, não é? Estes pequenos pormenores mostram preocupação, porque mostra que uma empresa deixa de ser apenas um contrato entre 2 entidades e passa a ser uma relação. E é este lado da relação que é muito importante. Ok, há vários mercados, há vários tons de comunicação e se calhar se falarmos de uma empresa de advocacia não podemos fazer a mesma coisa se for uma empresa de gelados ou de desenhos animados ou de televisiva como a Netflix, um produto de servidor, mas temos que humanizar, e eu posso até dar 2 exemplos que não têm nada a ver um com o outro. Um deles vou pegar, por exemplo, o meu Gustavo, mas já lá vou. Não sei se alguém segue a GNR e quem está ou não a assistir, por exemplo, aqui à nossa conversa, mas a Guarda Nacional Republicana tem uma página no LinkedIn, penso que tem também Facebook e Instagram, e o que é que eles fazem? Eles pegam em mensagens que são muito importantes e tentam humanizá-las de forma a criar um conteúdo que se possa tornar viral, entre aspas. Obviamente que estamos a lidar num conteúdo de posts de GNR, ok? Não estamos a falar de influenciadoras,
mas a verdade é que eles tentam passar mensagens que são importantes para o consumidor final de uma forma muito leve. Eu lembro-me que havia um post que eles colocaram no Instagram que era apenas um capacete e em cima dizia: ele não me sai da cabeça, e depois apenas uma imagem de um capacete e por baixo para a vida toda. Toda a pessoa se identifica com isto e é uma mensagem super importante e é uma instituição do governo. Portanto, nós conseguimos humanizar a nossa presença e não temos que perder este lado autoritário e o respeito dos pares. O exemplo da Salesforce, e Gustavo, vou-te pedir para desviares um bocadinho para mostrar o fundo. A Salesforce tem uma imagem que se baseia em bonecos, e bonecos que parecem quase desenhos animados de criança. E não é por isso que não é um dos principais players no mercado. A verdade é que a Salesforce tem uma imagem de família, de grupo, de colaboração, dá muito caro aos colaboradores, valoriza muito o seu trabalho e depois consegue fazer estas pequenas estratégias para chegar ao consumidor que usa as ferramentas, webinars, questões de dúvidas, artigos. Portanto, eles partilham coisas não só relacionadas com a sua plataforma, como relacionadas com o dia-a-dia. Portanto, as pessoas vão se identificar. E a Salesforce não é uma empresa para o consumidor final, é uma empresa para a empresa. Portanto, nós estamos a lidar num mercado B2B, estamos a humanizar a nossa mensagem e não deixamos de ser respeitados e não deixamos de ter negócio, muito pelo contrário. Provavelmente é este posicionamento próximo e esta diferenciação que faz com que depois a empresa, que é representada por pessoas, escolha a Salesforce e não um parceiro. Nós temos que pensar sempre nisto, apesar de estarmos num mercado de B2B, no fim são pessoas e nós temos que lidar com estas pessoas para conseguir chegar à empresa que nós pretendemos. Eu acho que é este shift de mentalidade que cada vez o mercado exige mais às empresas e que as empresas realmente têm que mudar para aí, e daí também o investimento em várias plataformas que nos ajudam a humanizar e a chegar próximo dos utilizadores. Obrigada, Nilza. A Salesforce, como estavas a dizer e muito bem, tem a característica Ohana, que até é um termo muito carinhoso que eles usam para a comunidade de pessoas ligadas à Salesforce. E pegando mesmo na Salesforce, Gustavo, gostava de te perguntar, tendo em conta todas estas tendências que aqui estamos a falar, como vês a evolução dos investimentos da própria Salesforce nas soluções de marketing a fim de acompanhar estas tendências e suportar as estratégias de marketing que são cada vez mais integradas? Correto. E desde já agradecer à Nilza por fazer um astro ainda mais famoso do que é. Efetivamente aqui é a figura de marca. E Ohana, portanto, é o termo que nós usamos aqui, é família, é ABM e basicamente tenta incorporar não só todas as pessoas empregadas a Salesforce, mas todo o ecossistema à volta do mesmo, não é? Empregados e clientes e parceiros, não é? Nomeadamente a Stellantis. Não, isso é uma boa pergunta, mas é uma consequência, ou seja, a Salesforce acaba por estar demasiado focada em marketing, mas é uma consequência de uma estratégia ainda mais macro do que isso, porque a estratégia foi sempre focada no cliente. A empresa nasceu em 99 com pura solução de CRM, e quando falo CRM é só o ponto de contacto que temos com uma pessoa ou com uma empresa do ponto de vista comercial, portanto vamos falar de gestão de oportunidades, converter essa oportunidade, associar a uma conta e portanto toda essa relação logo manual que há entre o comercial e cliente. No entanto, e como a Nilza disse também, portanto não estamos a falar de empresas, estamos a falar com pessoas e há toda uma relação e pontos de contacto que há com essas pessoas. Pré-venda, pós-venda, e esse pré-venda pode demorar segundos, como pode demorar anos. No contexto B2B, anos, meses, anos, pelo menos semanas, de certeza absoluta. E também, portanto, outro cenário de comunicação e no qual temos que ter cientes toda essa presença de apoio ao cliente é precisamente no pós-venda, portanto, na parte de apoio ao cliente, na parte de serviço. E tudo isso, mais do que marketing, é comunicação. E a Salesforce procurou, portanto, uma via ou outra, expandir-se toda a sua plataforma de abranger de forma centralizada toda a informação que se angariaria desse cliente ou desse ponto de contacto em todos os canais ao longo de todo o ciclo de vida dessa pessoa. Portanto, e com esta estratégia, portanto, acabou por ser executada de duas maneiras. Uma de forma externa, portanto, quando falo de externa por parte da M&A, muita aquisição, a Salesforce, como algumas outras empresas tecnológicas, nutriu muito o que é esse conceito inicial CRM, expandiu-se para uma visão 360 do cliente. Aqui não quero ser clichê de todas as maneiras, mas foi literalmente, essa foi a premissa da estratégia lançada pelo Salesforce desde sempre, desde o início. E essa, portanto, empresas como a Crux, como Datorama, como Exact Target, são reflexos precisamente disso. No início, com o Pardot, Exact Target, ali em 2012, 2013,
primeiros passos do processo de automação de comunicação, em que se definia o journey, passo por passo, enviar mensagem a pessoa X no momento A através do canal C, e agora com Datorama e Crux por um pouco de data management, inteligência artificial e machine learning nesses processos de decisão em que o sistema já pode tomar automaticamente e de forma autónoma decisões em qual será a melhor comunicação a efetuar a esta pessoa. Portanto, isto foi uma maneira externa e que seguiu toda essa, de forma muito, muito intuitiva, essa visão mais de alto nível de centralizar o cliente. E outra maneira em qual podemos ver, portanto, o grande investimento da Salesforce também em marketing tem a ver com o que nós chamamos updates, releases, portanto a nossa plataforma atualiza-se de forma automática, há 3 releases por ano, portanto, no que é a plataforma Salesforce, mas efetivamente há soluções específicas de marketing em que estão a ter 4 ou mais releases por ano, o que significa que a parte de marketing está a crescer a um ritmo superior ao que é a média da taxa de inovação da própria Salesforce. Ok, portanto isto basicamente reflete que mais do que marketing é a comunicação, há que estar com uma boa interação e engage com o cliente a todo momento. E há uma estatística muito importante que acho que as empresas muitas vezes não sabem, que é quando um cliente, contexto B2B, interatua com a empresa por uma primeira vez, 80% dessas pessoas vão tomar um processo de decisão nos próximos 24 meses, nos próximos 2 anos. O que é que isto significa? Que o facto de eu falar com um prospecto e esse prospecto acabar por alguma eventualidade, porque não é o momento correto, por questões de orçamento, não se converte em negócio ou não fico fidelizado como cliente nesse momento, não invalida o que o vá fazer dentro de 6 meses ou 10 meses. E aí a parte da automação e de nutrir toda essa base de dados é muito importante. E porque tem que ser feito por automação e por inteligência artificial e por machine learning, porque humanamente não é possível fazer seguimento manual e com um tratamento personalizado a 2.000 contas. Eu sou um gestor de conta, tenho 1.000 contas no meu território, é impossível fazer, nem a 30 ou 40 já é uma dor de cabeça, imaginemos, portanto, a 1.000 contas, como é o caso de algumas empresas, portanto, o território pode chegar a esta escala. E, portanto, tendo em conta esta complexidade e esta exigência dos próprios consumidores, e falo como consumidores mesmo no conceito B2B, em reflexo ao que foi já comentado pela Nilza e pela Sara, que estamos a falar com pessoas, aí entra, portanto, a lógica de inovação e de visão centralizada da Salesforce na hora que interactuamos com os nossos clientes. Obrigada, Gustavo. São sem dúvidas boas notícias. A Salesforce estará a apostar tão fortemente em marketing, veio a provar a relevância do marketing nas empresas e a relevância desta sessão de hoje também. Estamos quase a menos de 15 minutos do fim da sessão. Pedia a cada um de vocês que nos deixassem assim um takeaway, uma mensagem-chave que gostavam que a audiência levasse no final desta sessão. Sara, podemos começar por ti? Sim, acho que a grande mensagem, e pegando também naquilo que foi o meu discurso ao longo da sessão, é apostem numa estratégia de personalização da vossa mensagem, numa estratégia muito forte de audiências, ou seja, comuniquem para os vossos targets de forma personalizada, não comuniquem de uma forma massificada. Isso é old school, já lá vai. Tentem ser relevantes para as pessoas para quem estão a comunicar. Isso permite-vos estar mais próximo dessas pessoas, essas pessoas criam uma maior empatia por vocês e é maior a probabilidade de acabarem por comprar na vossa marca, por se tornarem potenciais clientes. Em paralelo, claro, apostem na digitalização dos vossos ativos, apostem nos vossos ativos digitais, sejam eles sites, sejam eles sistemas de CRM, porque tudo isto irá-vos sem dúvida apoiar esta estratégia e no longo prazo, médio prazo e mesmo curto prazo vai-vos trazer sem dúvida melhores resultados. O digital é um mundo mensurável, nunca se esqueçam isto, é este o futuro. No futuro vamos lá ter os outdoors completamente personalizáveis, a televisão completamente personalizada, mas isto começa agora, portanto se vocês não fizerem os vossos passos agora, se não testarem isto tudo agora, em que ainda estamos num contexto de custos baratos, em que conseguimos fazer testes de forma muito ágil e precisamos para conseguirmos subsistir neste mundo de pandemia, é agora ou nunca. Portanto é sem dúvida o grande takeaway que eu gostava que todos levassem desta sessão. Obrigada, Sara. Portanto, um bocadinho a urgência desta aposta. Sim, exatamente. Nilza, queres
dizer-nos o takeaway. Eu acho que a Sara já fez aqui um resumo perfeito de quase tudo o que nós falámos e dos takeaways principais. Se calhar pegando um bocadinho na primeira resposta que dei, posso tentar dizer que antes disso tudo tenham conhecimento, planeiem e estruturem os vossos passos. Tentem realmente investir, faz todo o sentido, este é o momento, temos realmente de avançar, mas temos que avançar com estrutura, com planeamento e com plano A, B e C. Temos que ter também coisas que muitas vezes são esquecidas numa estrutura de digital, que é um plano de risco, um plano de crise. Quando nos lançamos de cabeça, não temos conhecimento que o digital tem uma rapidez assim. Nós temos que reagir e para poder reagir, temos que ter equipas que o consigam fazer e temos de conhecer como é que vamos reagir, o que é que as pessoas vão querer saber quando aconteceu alguma coisa menos boa. Porque atenção, no digital nada acontece mal, é tudo lições aprendidas, porque o digital, como está sempre a evoluir, nós estamos sempre a evoluir com eles e portanto não tenham medo de arriscar, realmente arrisquem, invistam, mas planeiem e procurem conhecimento. Portanto, tentem estar atentos às mudanças, às novas iniciativas, a tudo o que surge no digital, todos os dias há coisas novas e ainda por cima o próprio digital tem imensas ferramentas que nos ajudam e que nos ensinam. E, portanto, nós temos tudo à nossa mão, só temos que nos lançar e realmente utilizar para potencializar o nosso negócio, a nossa marca, a nossa presença digital. Sendo que, ao potencializar o digital, estamos também, obviamente, a potencializar o offline. Estamos a potencializar a marca. E a marca é um todo. E isto é muito importante. Obrigada, Nilza. Uma mensagem positiva. Obrigada. Gustavo, se calhar passo a palavra. Depois de tudo isto, acho que vou ficar com a resposta mais aborrecida, porque já quase foi tudo coberto. Portanto, eu diria analítica, a parte analytics, a parte dos dados. Portanto, um negócio só é tão bom como a qualidade dos dados que tem, porque os dados que tem reflete o quão bem o próprio negócio conhece a si mesmo e vai melhorar a capacidade de tomar decisões para dar esse próximo passo. Aplicado ao marketing, como mencionei, grande parte do histórico de marketing foi associado à criatividade, à subjetividade. Sim, que a criatividade continua aí, mas a toma de decisões e de investimento nesta área já é feita de maneira muito racional. Portanto, ter boa analítica, ter bons dados, de acesso não só a marketing, porque agora também há uma transição para que marketing e vendas se colaborem de forma mais íntima, mais próxima, e agora tem esta nova figura do Chief Revenue Officer, que é uma pessoa tanto responsável pela parte de vendas como na parte de marketing. Portanto, as duas equipas agora vão reportar, em teoria, para a mesma pessoa e essa pessoa vai querer saber todas as sextas ou todos os domingos onde é que o dinheiro está a ser investido e qual é o impacto e a ver se as pessoas estão a fazer o seu próprio trabalho. E isto para evitar investimentos supérfluos, a analítica acho que é algo em que todas as empresas têm que basear, porque é evidência. Obrigada, Gustavo, por realçares a questão da importância das métricas. Posto isto, se calhar vamos passar então agora à parte de Q&A. Começo se calhar aqui por uma pergunta que acho que faz sentido seres tu a responder, Sara, do Oceano. Uma questão que eu gostaria de colocar aos membros do painel. Acham que em Portugal já existem empresas B2C ou B2B que apostam no data-driven como estratégia de transformação digital? Eu se calhar passo a palavra a Sara, depois se algum dos outros oradores quiser acrescentar alguma coisa, Nilza ou Gustavo, estejam à vontade. Então, basicamente sim, a resposta é sim, e tudo começou muito por aí. As empresas pegaram muito na análise dos dados, naquilo que são os dados que tinham, por mais rudimentares que pudessem ser, para fazer a sua transformação, mas não fosse aqueles clientes que tinham as folhas de Excel com os números de telemóvel e com os e-mails dos clientes e chegaram um dia à agência e disseram-nos queremos pôr isto no sistema, qual é que é? Portanto, sem dúvida que sim, a grande parte dos clientes começaram por aí, por terem uma visão muito orientada a dados. Portanto, hoje em dia, eu acho que a transformação que as empresas estão a ter é mais num sentido de urgência porque necessitam do digital para sobreviver. Mas numa fase anterior isto começou muito por, ok, vamos orientar os dados que temos na casa, vamos perceber a rentabilidade dos clientes e vamos a partir daí construindo modelos que nos permitem perceber qual é que é a rentabilidade de cada um. Se fazemos isto, resultou bem, então é por aqui que temos que ir, resultou mal, então não é por aqui que devemos ir. Apoiando, claro, sempre muito, e aí os estudos estatísticos têm sido cada vez melhores. Nós temos estudos em Portugal, hoje como dados de um TGI, como dados que a Nielsen nos providencia, portanto, que nos servem como base de KPIs e dados de benchmark para apostarmos numa estratégia a longo prazo baseada nesses dados que são dados pelos estudos e progressivamente dados pelas empresas. Hoje são raras as empresas, volto a dizer,
as empresas das quais eu trabalho, mas as grandes empresas, são raras as grandes empresas que não orientam a sua estratégia digital e não só com base nos dados que têm, porque já há muitos modelos de predição acerca de, ok, se nós anunciarmos isto em televisão, qual é que foi a rentabilidade que tivemos naquele momento, qual é que foi o aumento de pesquisas que nós tivemos pela nossa marca. Mesmo a presença offline, já existem várias correlações, existem vários dados que nos ajudam a perceber para que lado é que devemos ir. Okay? Portanto, absolutamente, acho que as grandes empresas é muito por aí. Dos pequenos negócios que eu muitas vezes vou tendo a oportunidade de ajudar, de alunos meus que vou tendo, e agora cada vez mais um aluno frequente é o aluno que ficou desempregado e criou o e-commerce para sobreviver. A ânsia deles não é, eles não montam uma estratégia com base em dados, eles montam uma estratégia com base em necessidade. É muito isto que eu sinto. Mas as grandes empresas não, foi sempre aí o caminho, começou muito rudimentar e foi-se também desenvolvendo. Okay? Isto tanto válido para digital e não digital. Obrigada, Sara. Não sei se respondi à questão. Mas Data Driven também é um nome de um modelo de atribuição para a análise de dados. Mas acho que respondeste. Não era essa a questão. Gustavo, tenho aqui uma pergunta que acho que és indicado para responder. Na sessão de ontem da Steel Access Talks, ouvimos um dos oradores dizer que antes de comprar, quase 60% dos compradores já sabem o que vão comprar antes de falar com alguém por pesquisa pessoal. Como é que a estratégia de marketing tem um papel para garantir que essa procura já está a orientar o cliente na nossa direção? Eu diria que antes de ter essa primeira conversa, aí marketing tem um papel muito importante, que é o chamado content marketing e o nurturing que se faz, que é o derivado, que é a base do inbound marketing. Portanto, eu tenho que educar o mercado e tenho que dar informação, tenho que dar algo grátis ao mercado para educá-lo sobre um tema e como sobre um tema que parece, portanto, o objetivo é resolver uma solução, esta é a solução e então a nível técnico ou a nível tecnológico, aí entro eu, como Salesforce ou como negócio independente ou outro negócio, não é? E portanto, isto é como uma pessoa que sabe, um CEO que tem que fazer algum tipo de mudança no seu negócio, tem um problema sobre capacidade de visibilidade, sobre performance a nível operacional, do ponto de vista logístico, ok? Vou ver o que é que está no mercado, vou fazer um download de 10 PDFs ou ler muitos artigos sobre o tema, porque o CEO é um paranoico e quem não é paranoico não sobrevive, porque são os paranoicos que são os únicos que sobrevivem, portanto vou-me ter que educar sobre isto. E esta informação que é providenciada tem que ser a própria empresa a dar, porque há empresas que são conhecidas no ramo que estão, porque são o chamado Trust Advisor, e essa confiança só se ganha dando, portanto, credibilidade ao mercado. Como dá uma credibilidade ao mercado, há que dar algo antes de poder, portanto, ter algum tipo de compra ou serviço adquirido, não é? Portanto, quando eu faço esse 60%, é feito nesse estudo que faço de forma proativa da informação que está ao meu dispor. Uma vez que eu confundo essa informação, quanto mais conteúdo eu, imaginemos, publiquei nessa rede social, vou de alguma maneira formar ou moldar de forma quase subjetiva ao bias dessa persona sobre este tema, que já vai de acordo ou redirecionado ao produto ou serviço que estou a vender. Portanto, na altura que vou entrar nessa primeira conversa com o vendor, não só estou educado sobre o tema, mas sei que a solução desse tema poderá ir para este vendedor em específico. Portanto, a decisão de alguma maneira já está subjetivamente ou implicitamente feita pelo conteúdo que foi elaborado pelo próprio vendor. E essa necessidade de investir muito no inbound marketing e dar esse conteúdo grátis. Obrigada, Gustavo. Eu vou tentar, portanto, agora direcionar as questões um bocadinho mais para o Gustavo e para a Sara, porque sei que tem que sair mesmo às 6. Qualquer outra questão que não tenha sido respondida, podemos, peço-te a ti, Nilda, depois para responderes também. Se calhar, Sara, pergunto então a ti. A Marta pergunta-nos, além dos exemplos que falaram, tem outros bons exemplos de páginas B2B em termos de Facebook e LinkedIn? Então, eu falei aqui muito da Unibank e da Wells, mas eu na minha equipa temos também, portanto, temos o Grupo Unicre, e dentro do Grupo Unicre existe uma marca que é a Redunicre, que hoje se chama Redunic. Portanto, houve aqui um rebranding também na fase de pandemia, portanto a Unicre decidiu toda mudar na pandemia, mas basicamente é um provider, para quem não conhece, de sistemas e soluções de pagamento, sejam eles físicos, não é? Os multibancos. Quando nós vamos ao restaurante dizemos, ok, queremos pagar multibanco, aquela máquina que nos trazem para nós passarmos o cartão, são eles
um dos providers desses serviços, e pagamentos online. E a Redonic teve aqui um grande boom em tudo o que era pagamentos online na pandemia e apostou muito numa estratégia quase 100% digital, uma vez que é uma marca B2B em que nós sabemos os alvos específicos que queremos, apesar de serem pessoas, não vamos para uma televisão anunciar a Redonic. Então o que é que nós também fizemos? Aqui a marca trabalhou muito bem o seu Facebook e o LinkedIn via o Unicre, no Facebook com linguagem muito simples, porque um dos alvos Redonic é obviamente o Sr. Manel, a Sra. Cristina, que tem uma retrosaria, portanto os pequeninos comerciantes, aquelas pessoas também procuravam uma solução de pagamentos online para encomendas. Portanto, eles numa linguagem muito simples, muito visual, conseguiram muito bem alavancar a sua comunidade e tornarem-se próximas dessas pessoas. Portanto, se eu tivesse aqui que falar num grande exemplo, claro que é um exemplo que eu tenho próximo e tenho na casa, mas sem dúvida que foi um caso de sucesso, pela simplicidade da comunicação e também pela criatividade tão criativa, não é um bocadinho redundante, mas tão explícita, que ajudou aqui um bocadinho melhor a perceber os produtos da marca. Obrigada, Sara. Eu sei que vocês têm os dois que sair agora às 6, portanto desde já agradeço imenso o vosso tempo, acho que contribuíram com insights muito interessantes para esta sessão, portanto obrigada uma vez mais por terem participado. Nilza, peço só que fixe mais um bocadinho para respondermos a mais 2 questões e depois então para encerrarmos a sessão. Obrigada. E resto boa tarde a todos. Obrigada. Alguma coisa também estou disponível no LinkedIn e podem sempre procurar-me. Obrigada. Obrigado, Mariana. Obrigada. Então, Nilza, tenho aqui uma questão que acho que és a pessoa indicada, na verdade, para responder. Que exemplos podem partilhar em termos de marketing automation para que permitam alavancar uma estratégia de aquisição de potenciais clientes? De aquisição de potenciais clientes? Sim. A nível do marketing automation nós temos imensas estratégias e também depende muito do tipo de estratégia e do tipo de pensamento que temos quando otimizamos uma ferramenta de marketing automation. O que é que implica uma ferramenta de marketing automation? Implica conseguirmos potencializar e tornar de forma automática muitas ações que vamos ter para interagir com essa pessoa. Uma boa forma, e o que algumas ferramentas daquelas que nós implementamos, por exemplo o Pardot e Marketing Cloud têm, a vantagem é conseguir criar conteúdo dinâmico, por exemplo, portanto nós conseguimos construir atrás de um e-mail, atrás de uma estratégia, vários tipos de conteúdo que vão ter derivações dependendo da informação que eu tenho do cliente ou da interação que ela teve com determinada página, com determinado conteúdo que eu tenho disponível e, portanto, eu vou captando os gostos, vou captando os interesses e toda a minha comunicação com essa pessoa vai ser personalizada tendo em conta esta ferramenta de marketing automation. Portanto, obviamente que existe trabalho, lá está, toda uma parte de conhecimento e de planeamento, porque eu tenho de perceber o que é que eu tenho que preparar para otimizar o meu tempo, mas a partir do momento em que eu otimizo e que eu construo todas estas estratégias, elas são automáticas e vivem por si só. Importante pensar que, como nós também já referimos várias vezes aqui ao longo da nossa conversa, uma estratégia digital não é estática, não é? Portanto, nós hoje planeamos uma estratégia, amanhã vamos ter que adotar. Portanto, se nós virmos que existe uma derivação dos gostos e que a pessoa que consultou mais o material A, B ou C, afinal tem convertido mais por outro caminho que não era o que tínhamos planeado, vamos ter que o adotar. Mas a realidade é que esta ferramenta de Marketing Automation nos permite-nos ter esta noção do comportamento e permite-nos depois automatizar uma data de interações que vamos ter com ela, criando aqui todo um programa de nurturing e de sedução em que a pessoa vai percebendo que nós somos expert naquela matéria, vai criando e vai recebendo conhecimento e conteúdo que é relevante para ela e, portanto, é uma comunicação completamente personalizada, não é nada generalizada e tudo isto a partir das ferramentas da plataforma e da integração com esta ferramenta com outras plataformas externas, como é, por exemplo, um website ou conteúdos que tenhamos disponíveis para download ou interações das pessoas como posts no LinkedIn. Portanto, tudo isto se junta e tudo isto otimiza os conhecimentos que tenho sobre os consumidores e daí a nossa interação com eles e a estratégia que temos ou não para depois ele então converter e ser um cliente nosso. Obrigada, Nilson. Obrigada. Posto isto, estamos a ficar sem tempo para mais questões. De qualquer forma, a Steo Axios durante a próxima semana estará a disponibilizar talks one-to-one com consultores nossos de marketing
Durante 20 minutos têm então a possibilidade de falar com um dos nossos consultores ou encontrar respostas às dúvidas que agora não foram respondidas ou falar de qualquer outro tema de marketing digital. Podem se inscrever através do e-mail que vamos enviar em seguida, ou podem se inscrever já através da leitura deste QR Code. Desde já agradeço a presença de todos aqui. Gostava ainda de mencionar que amanhã teremos uma sessão dedicada a vendas potenciadas por inteligência artificial. Vai ser muito interessante. Quem se quiser juntar está convidado. Obrigada. Obrigada, Nilza, pela tua participação.